Olá a todos, bom dia a todos vocês que estão aqui conosco na Rádio Esforçai, a rádio que nasceu do coração de Deus para o seu coração. E agora são exatamente 10 horas e 5 minutos e estamos iniciando mais um episódio da nossa programação amável e querida de toda quarta-feira, Assíduos no Sangue, certo? Lembrando que estaremos aqui todas as quartas-feiras, ao vivo às 10 horas da manhã, certo? Para trazer uma palavra de Deus ao seu coração, para sermos ministrados em conjunto. Amém? Minhas boas-vindas vão também para vocês que estão nos ouvindo pelo podcast lá no Spotify, na Anchor, o podcast Assíduos no Sangue, para vocês que nos acompanham no canal do YouTube, certo? Eu fico muito feliz de poder estar compartilhando esse material, né? Porque tudo que é ministrado aqui de quarta-feira fica no ao vivo. Mas o Senhor sempre colocou no meu coração de compartilhar para que outras pessoas futuramente tenham acesso a esse material e possam sentir o derramar de Deus que sentimos aqui nas quartas-feiras também nos outros dias da semana, através dos materiais que disponibilizamos. Certo? Então, mesmo que você não consiga estar aqui ao vivo conosco, você pode estar conferindo os episódios no canal do YouTube da Rádio Esforçai completos, certo? E no nosso podcast lá no Spotify ou na Anchor. Amém? Glória a Deus! Aleluia! E para iniciarmos o tema do episódio de hoje, eu quero estar começando com a leitura lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 9. E vamos ler os versículos 11 e 12. Amém? Vamos lá então. Eu vou ler duas versões, até para ficar melhor. Uma um pouco mais fiel e uma versão um pouco mais atual. Amém? Vamos lá. Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 11. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Essa passagem aqui é muito forte e tocou muito no meu coração. Mas para ficar mais claro, talvez, que essa é uma leitura um pouco mais antiga. Então eu decidi pegar um texto, esse mesmo texto, numa versão mais atual. E diz assim, lá no versículo 11. Eu descobri mais outra coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer, e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições, pois tudo depende da sorte e da ocasião. No versículo 12, pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Como as aves que caem de repente na armadilha, ou como os peixes apanhados na rede, nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos. Uau, que texto! É uma verdade totalmente confrontadora, mas que abre muito os nossos olhos, certo? Para uma realidade que estamos sujeitos a esse mundo. Nesse texto, aqui foi colocado vários tipos de pessoas. Foi colocado aqui como exemplo um corredor veloz, um soldado valente, a pessoa mais sábia e a pessoa inteligente. E ele traçou aqui objetivos que essas pessoas vão buscar previamente.
Então, por exemplo, ele fala, o corredor veloz, o objetivo dele é vencer uma corrida. O soldado valente é vencer uma batalha. Aí ele fala, a pessoa sábia conseguiu o sustento, a riqueza, o sustento, o pão, né? E o inteligente, a riqueza. Mas sabe o que é mais engraçado nisso tudo, que o Senhor me fez perceber? É que entre o que nós somos e os objetivos que queremos alcançar, existe um muro. O muro da incerteza. A incerteza dos tempos. Como ele fala aqui, no versículo 12, pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Eu fiquei muito intrigado com essa passagem, porque eu falei, nossa, ele falou tudo isso, né? Que tem a incerteza que nós mal podemos nos garantir no alcance dos nossos próprios objetivos que traçamos, que queremos realizar. Mas depois ele fala sobre a hora da desgraça. Eu falei, qual é a associação que ele quis trazer? A verdade é que é o seguinte: estamos sujeitos ao tempo mau. Nós não sabemos. Sabe, vamos usar os exemplos que ele mostrou aqui. O corredor veloz, ele pode se preparar meses, semanas antes da corrida, da competição. Se na hora da competição acontecer de ele ter uma cãibra, acabou. Acabou. Ou se ele não conseguir chegar no dia a tempo, suponhamos que ele está indo até o local de corrida de carro, obviamente. E então, no meio do percurso acontece o engarrafamento de trânsito, problemas, ou ele acorda doente, ou ele morre, sei lá. Nós olhamos para esse tipo de situação e vemos, poxa, não temos controle de nada. Essa é real. Eu tenho falado nos episódios anteriores sobre traçarmos objetivos, sobre planejarmos metas para alcançarmos. E eu falei que isso não é errado. E realmente não é. É importante nos organizarmos, traçarmos metas, objetivos no nosso dia para estarmos cumprindo com o que nós devemos fazer. Mas sabe, a gente não pode totalmente se apegar, entendeu? Temos que ter na mente que mudanças podem acontecer. Quero o maior exemplo, como ele falou aqui, da hora da desgraça, que essa maior desgraça que aconteceu nos últimos tempos foi a pandemia. Sabe, quantas pessoas que tinham seus empregos, tinham a sua rotina diária, foram forçadas a parar, a ficar em casa. E tem pessoas que não param por nada na vida, né? O trabalho virou a vida dela. Então, de repente, acontece algo caótico, né? A nível mundial, porque a pandemia não foi apenas no Brasil ou apenas um continente, não, foi em todo o mundo. Sofremos o lockdown, muitas lojas, comércios foram fechados. Imagina quantos planos não teve que ser adiados, quantas metas e objetivos não foram cumpridas, não foram alcançadas por causa disso. A palavra do Senhor aqui, ela é bem clara. Podemos traçar N objetivos e metas, mas jamais podemos até formar o plano A e B, mas o tempo mau, por ele, geralmente ninguém espera. Ninguém espera. E temos essa incerteza, e estamos sujeitos a ela, e temos que conviver com isso. Mas sabe, uma coisa que o Senhor me deixou, que o Senhor deixou bem claro para mim, é acerca da vontade dele. Surgiu essa pergunta na minha mente:
por que eu devo seguir a vontade de Deus? Ah, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como fala a palavra dele. Tá. Mas há profundidade nisso. Temos que ter a plena consciência do porquê que é tão importante seguir a vontade de Deus. Quem estava aqui ao vivo, uns 10 minutos antes de começar a programação, foi tocado aqui o louvor Suspiro, né? Interpretado pela Ana Paula Valadão e pela Ana Nóbrega. E é um louvor que ele ressalta o texto de Salmo 139, né? E a declaração que Paulo fala em Filipenses, lá no capítulo 1, no versículo 21. O viver para mim é Cristo. E no Salmo, e nesses Salmos, que é o Salmo 139, ele relata o poder de Deus sobre todos os tempos. Sabe, não tem nada que venha surpreender a Deus, nada. O passado, o presente e o futuro, todos estão sob o conhecimento de Deus. Tudo ele sabe, nada foge do conhecimento dele, nada foge do conhecimento dele, ele sabe de tudo. E uma coisa bem interessante, até destaquei alguns versículos. O versículo 4, por exemplo, desse Salmo 139, ele diz: antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. O Senhor sabe. Sabe o que é incrível? Uma pessoa... geralmente é sempre assim, quando a gente convive muito com uma pessoa, tem horas, não é todo momento, em que você sabe mais ou menos, você prevê a atitude dela. Mas isso é questão de convivência. E não é sempre que isso acontece. Agora Deus, em todos os momentos, até mesmo antes que a gente pense em fazer alguma coisa, Ele já sabe que esse pensamento vai chegar à nossa mente, entendeu? E a atitude que vamos tomar. Claro que tem a questão do livre-arbítrio, entendeu? O Senhor, Ele sabe a atitude positiva e a atitude certa e errada que poderemos tomar diante de tal circunstância. Então o Senhor, Ele sabe de tudo. E o versículo 16, que é apontado na canção Suspiro, que eu mencionei agora há pouco, diz assim... Aqui. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. É incrível, sabe? A gente não pode nem prever o dia de amanhã. A gente não pode dizer e falar que o dia de amanhã vai existir. A gente não pode ter essa certeza. Quer um exemplo muito claro? Esses tempos atrás, o reboliço que teve na questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Imagina só, um dia eles dormindo, eles vão dormir, um dia eles estão em paz, tá tudo bem, tudo numa boa, e no dia seguinte eles acordam em guerra, com rumores de guerra, com notícias de possíveis ataques, que provavelmente é uma possibilidade deles morrerem. Isso é muito doido. Nós não temos garantia de que amanhã vamos acordar vivos. Não é verdade? Não temos. Cada um de nós tem a própria data de validade, digamos. Cada um tem um dia contado. E nós não sabemos essa contagem, não sabemos qual será a nossa última hora, a última vez que veremos os nossos parentes. Nós não sabemos. Não sabemos. Agora Deus, Ele sabe, não apenas do amanhã, mas de todos os dias da nossa vida. Isso não é incrível? Uma pessoa saber não apenas do teu amanhã,
mas do teu futuro, por exemplo, de daqui 5 anos. Ele sabe onde você vai estar. Ele sabe, Deus, ele tem esse controle do tempo. E muitas vezes queremos ter esse controle, mas não entendemos que somos limitados. E por que toda essa questão do tempo? Porque a vontade de Deus, sabe qual é a importância da vontade de Deus? É que ela nos ensina no que devemos gastar o nosso tempo. Às vezes você faz um plano de vida, vamos supor, você se forma, você começa... deixa eu dar um exemplo aqui bem claro, na hora some tudo. Vamos supor, você faz um plano, junta o dinheiro para fazer uma viagem. Ótimo, apareceu um exemplo aqui. Você junta o dinheiro para fazer uma viagem. Mas a longo prazo, você não sabe se isso vai dar certo. Entendeu? Você não tem a plena convicção. Pode ser que no dia que você estará lá, vai estar no aeroporto com as suas malas e bagagens, tem algum problema no avião, então esse voo é cancelado, ou então você se atrase, ou seu despertador não toca, sei lá. N problemas podem acontecer. Só que quando nós somos guiados pela vontade de Deus, é diferente, porque Ele mesmo faz. Ele mesmo faz. Se um dia for do agrado do Senhor de você viajar, Ele vai estar à frente de tudo, eu te garanto. Te garanto, vai dar certo. Vai dar certo, a não ser que Ele tenha algum outro plano pra você. Entende? Sabe, tem pessoas que gastam a sua vida inteira em cima de coisas que no final ela nem sabe se vai dar certo. Gasta anos, tempos, horas de sua vida apenas para cumprir aquela meta, mesmo assim sem saber se vai dar certo ou não. Eu fiquei parando para pensar. Falamos da pandemia e de como os comércios, né, foram fechados. Imagina como os comerciantes, os donos de comércio não ficaram desesperados. Às vezes fez uma meta, esse mês eu vou alcançar tanto de lucro. Aí chega, tem que fechar tudo, acontece isso e aí, acabou. Nossa, e agora? O que a gente faz? É por isso que temos que tomar cuidado. Não é errado você planejar, mas é errado você se garantir. É por isso que é sempre necessário que tudo que formos fazer, que venhamos pedir ao Senhor, que Ele venha nos dar clareza sobre qual é a vontade dEle. Sobre qual é a vontade dEle nas nossas vidas. Porque o tempo mau e todas as desgraças, mazelas, todos os tempos caóticos do mundo estão descobertos ao conhecimento de Deus. Não tem nada que Deus não saiba. E nisso nós entendemos que Deus trabalha com o quê? Com propósitos. Com propósitos. Porque nós somos... Tudo que nós fazemos tem uma motivação por trás. E a palavra do Senhor, e Deus também, viu? Deus também tem uma motivação por trás de tudo que Ele faz. Tanto que Ele nos leva por caminhos estranhos, vamos falar assim. Por caminhos que no momento não entendemos. O que eu tô fazendo aqui? Pra onde que Deus tá me levando? Tem momentos que são assim na nossa vida. Mas existe um plano, existe uma motivação de Deus por trás. Que a palavra nos revela que coopera para o nosso bem. Não é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra do Senhor nos fala em Isaías. O Senhor nos fala que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. As motivações de Deus são muito mais nobres.
Talvez você tente alcançar o objetivo por uma motivação não tão nobre, e talvez até por isso que não dê certo. Agora, quando você se dispõe a fazer qualquer coisa, debaixo da vontade de Deus, o Senhor Deus, Ele vai estar. Se você se interessar, você tem que se dispor a ver a vontade de Deus, a enxergar o objetivo, o foco principal daquilo que tem que ser feito. O Senhor, Ele vai te guiar, Ele vai te mostrar o passo a passo. Claro, vai ter horas que Ele vai estar em silêncio. Aí cabe a nós confiar. Confiar que tudo está sob o controle dEle. Nada foge do controle do Senhor. Nada foge, nada surpreende o Senhor. Não tem nada. Todos nós nascemos para ocupar um lugar. E todos nós nascemos para cumprir um propósito. Um propósito. Opa, errei aqui. Um propósito. E esse propósito é aquilo que Deus traçou para nós. Será que estamos vivendo este propósito? Será que estamos vivendo tudo que Deus traçou para nós? Será que estamos plenamente no centro da vontade de Deus? Será? Pare para pensar agora, como é que você tem gastado o seu tempo? Em cima de quais objetivos, de quais motivações? Que planos você tem colocado como prioridade na sua vida? Pare para pensar. Como você tem usado os dons e talentos que o Senhor forneceu a você para uso da glória dele? Como você tem usado? Quais as motivações por trás das suas atitudes? E sabe, falando de motivação, de atitude, isso me lembra uma frase que uma vez ouvi de uma pessoa, em que ela fala assim que o Senhor, Ele não nos chamou para sermos heróis, Ele nos chamou para sermos servos. Se pegarmos essa frase e associarmos a ideia de tudo que temos falado aqui, a vontade de Deus é que venhamos servir ao reino. O Senhor, Ele não apenas nos resgatou na cruz para nos dar uma passagem de ida para o céu, entende? Mas para que pudéssemos viver o reino dele aqui, pudéssemos criar um gosto, sabe, pelas coisas do reino a partir de agora. É como um ensaio, sabe? Lá vamos estar fazendo as coisas para o reino todo momento, a eternidade toda. Aqui ainda nós temos a rotina do dia a dia. Você tem o seu trabalho, você que é criança, adolescente, jovem e tal, adulto tem a sua escola, a faculdade, e vai. Temos N compromissos no dia a dia, porque é algo comum da Terra. Mas tente entender que aqui é como se fosse um ensaio para aquilo que faremos oficialmente no grande dia. Então o Senhor, Ele quer que venhamos aprender a viver o reino agora. Procure aprender a viver o reino de Deus agora. Porque lá no céu você não vai fazer outra coisa a não ser viver o reino de Deus. Lá no céu você não vai ficar trabalhando um emprego, vai ganhar dinheiro, não vai ser como é. Não vai ser. Lá nós vamos viver o reino oficialmente pela eternidade. Não vai ter essa questão, por exemplo, de votação. Eu voto em tal político. Não. A única soberania, a única autoridade vai ser Deus. Então vamos viver sob o reino de Deus. O que é maravilhoso. Porque vai ser um reinado de santidade, de paz eternos. Um reinado eterno, sem fim. Temos que ter em mente isso. Eu oro para que
nesse momento, o Espírito Santo ele comece a jogar focos de luz sobre o seu coração, sobre sua mente, fazendo com que venha a sua memória agora, a tua memória, o modo como você tem gastado o seu tempo, o modo como você tem vivido, sabe? Como você tem usado dos dons e talentos que Deus deu pra você, as motivações. Existem coisas em nós que precisam ser desconstruídas, que precisam, para que possamos andar conforme a vontade de Deus, para que possamos seguir à risca, viver à risca todos os propósitos de Deus para nós. Será que estamos mesmo vivendo tudo que Deus tem para nós? Será? Será que tudo que Deus planejou, como nós lemos aqui, todos os nossos dias foram escritos no livro? Será que estamos vivendo oficialmente todos os planos de Deus, como Ele traçou antes mesmo de nós nascermos? Quando, como o Salmo 139 fala, quando éramos ainda uma substância informe no ventre da nossa mãe? E aí? O que temos feito? A vida é uma só. O tempo que passou não vai voltar mais. O Espírito Santo, ele quer guiar a cada um de nós, a começar de mim. Eu que estou aqui ministrando essa palavra que Ele passou para mim. A começar de cada um de nós. A gastar o nosso tempo com aquilo que é importante, com aquilo que é precioso. Eu não falo para você deixar de trabalhar, para você largar os seus estudos, para você não se organizar, para você não formar. Eu não tô falando nada disso. Eu tô falando separar prioridade. A prioridade não pode ser seu emprego. É correto você trabalhar assim, mas não pode ser a sua prioridade de vida. Sua prioridade de vida tem que ser a vontade de Deus. E seja qual for, sujeite-se à vontade de Deus, se humilhe. Nós não somos nada diante do Senhor. Não somos nada. O Senhor sabe de todas as coisas. Às vezes queremos fazer demais, achamos demais. Não, o Senhor, Ele só nos pede para ouvirmos. E para que possamos ouvi-lo, é necessário ficarmos em silêncio. Abra o seu coração neste momento e pergunte ao Senhor o que Ele tem para você hoje. Qual é o propósito que Ele traçou para você hoje? O que Ele quer que você viva? Qual é a missão que Ele quer que você cumpra no dia de hoje? Experimente seguir a vontade de Deus, porque não tem mais nada recompensador. Às vezes gastamos a nossa vida pensando só em nós mesmos, procurando ser conhecido, sermos heróis, como nós falamos aqui, quando o Senhor Ele nos chama só para ser servos. Quando paramos às vezes de pensar tanto em nós mesmos e começamos a pensar naquilo que beneficia o nosso próximo, aquilo que honra e glorifica o nome de Deus na terra, nos tornamos mais felizes, porque a nossa felicidade está nisso, nessa identidade que o Senhor traçou, de filhos dele e cooperadores do seu reino, servos. Imagina ser servo de um Senhor cujo o pensamento é nobre, cujos planos são de amor. Não existe mais ninguém como o nosso Deus. Você nunca iremos encontrar alguém como Ele, cujo todos os pensamentos, todas as motivações são nobres e são justas. Queríamos nos apegar a essa verdade e abrir o nosso coração ao Senhor. Que você que está me ouvindo agora na rádio, que você que está me ouvindo agora no podcast e me assistindo
por esse vídeo. Em nome de Jesus, abra o seu coração. Sujeite-se à vontade do Senhor, busque viver essa verdade, a andar nesse caminho de amor que te conduz para uma vida de paz. De paz. Eu já falei aqui várias vezes essa frase de que não fomos feitos para ter overdoses de prazer, de satisfação. Fomos feitos para ter paz. E o caminho do Senhor, a vontade do Senhor nos conduz a isso, a sentirmos paz. Deleite-se no Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele cumprirá os desejos do seu coração. É o que a palavra nos diz. Sujeite-se ao Senhor. Escolhe a vida e serás abençoado. Escolha o melhor que Deus tem, para que vivas o melhor de Deus e possuas a terra que o Senhor te prometeu. Já não é mais aqui, é lá, no céu. É o futuro que nós temos e a vontade do Senhor, o direcionamento do Espírito Santo sobre nossas vidas vai nos guiar para aquela linha de chegada que todos nós esperamos. Amém? Abra o seu coração para o Senhor. Deixe o Espírito Santo trabalhar e renda-se à vontade de Deus.